Voltamos com o segundo bloco da nossa aula sobre partidos políticos, neste curso de prática eleitoral. No bloco anterior, falamos sobre a importância dos partidos políticos no sistema constitucional brasileiro. Vimos que, historicamente, os partidos políticos já foram mal vistos, já foram renegados, já foram considerados inimigos da própria democracia, mas se impuseram. Se impuseram por quê? Porque há uma tendência natural do ser humano de buscar aliar forças àquelas pessoas que têm interesses comuns contra aquelas com interesses divergentes. Então, naturalmente, isso terminou acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, quando Thomas Jefferson e James Madison, lá no início do século XIX, formaram o Partido Democrata Republicano contra os federalistas, não é? Dividindo o poder, na luta pelo poder. E terminou, com o passar do tempo, essa lógica se estabelecendo em outros países, não é? Na Alemanha, com a formação dos partidos de esquerda, depois na Áustria, na República Tcheca, a defesa de Hans Kelsen, de que não existe democracia sem partidos políticos. E na história brasileira, é importante destacar, também temos a convivência com os partidos políticos desde o período imperial. A história dos partidos políticos brasileiros é muito rica. Nasceu com o debate entre liberais e conservadores durante o século XIX, na época do Império. Partidos esses que chegaram a mudar de nome em alguns momentos, mas mantiveram sua essência, né? Os liberais e os conservadores. Uma essência, entretanto, que não era tão evidente assim, porque um político da época chamado Holanda de Cavalcante tinha uma frase muito famosa em que ele dizia o seguinte: nada mais parecido com Luzia no poder do que um Saquarema. Luzia era o apelido dos liberais, Saquarema dos conservadores. Era tudo farinha no mesmo saco. Dentro daquele regime parlamentarista às avessas, de poder moderador, que era muito bem controlado pelo imperador brasileiro, Dom Pedro II, especialmente. Não é? Depois nós tivemos o período da República Velha, né, com os partidos regionais, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, a chamada política dos governadores, uma democracia ainda muito restrita, onde as mulheres, por exemplo, não participavam do processo político, onde também os analfabetos que formavam uma massa populacional muito grande no país não participavam da política. Nós tivemos esse arranjo partidário. Na década de 30, início da década de 30, esses partidos regionais entraram em falência. Tivemos aí grupos, coalizões partidárias, na verdade, grandes, sendo formadas no início da era Vargas, né? A Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, até que, com o Estado Novo, de 1937 até 1945, todos os partidos políticos brasileiros foram extintos. O Estado Novo acabou com eles. Na verdade, o Estado Novo acabou com a própria democracia. Tivemos 8 anos sem justiça eleitoral, sem partidos políticos, sem eleições. E a partir de 1945, o nosso quadro partidário e político foi sendo recomposto. 45 mesmo, nós já tivemos a eleição presidencial, em que foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra como presidente da República, e a formação de grandes partidos políticos nacionais. À época, a UDN, o PTB, o PSD eram os principais partidos, não é? Partidos que dominaram o cenário político brasileiro de 1945 até o regime militar, porque com o regime militar e o ato institucional número 2, nós tivemos a extinção de todos aqueles partidos e a criação de 2 partidos políticos apenas no Brasil. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o chamado Movimento Democrático Brasileiro, que foi um partido criado artificialmente para ser a oposição à Arena
inicialmente não funcionou como uma boa oposição, mas terminou se firmando com o passar do tempo como uma oposição de verdade, e quando o sistema político bipartidário no Brasil parecia começar a funcionar democraticamente, o pluripartidarismo voltou em 1979. Voltou ainda com restrições. Apenas 6 partidos políticos foram autorizados naquela época. A arena virou PDS, surgiu o PDT, surgiu o PT, o PTB, o PMDB, sucedendo ao antigo MDB, e o PP. Até que em 1985, o atual quadro partidário começou de fato a se desenhar com a emenda constitucional número 25, que ampliou a possibilidade de criação de novos partidos, a ponto de hoje nós termos no Brasil inscritos no Tribunal Superior Eleitoral 35 partidos políticos, além de vários outros que estão em processo de criação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Como nós vimos, os partidos têm previsão constitucional no seu artigo 17 da Constituição Federal de 88, há lá a previsão da necessidade dos partidos políticos. No parágrafo 3º do artigo 14 também da Constituição, a regra da filiação partidária como condição de elegibilidade, impedindo dessa forma chamadas candidaturas avulsas. E aí, no plano infraconstitucional, nós temos a chamada Lei Geral dos Partidos Políticos. A Lei Geral dos Partidos Políticos. Que lei é essa? A Lei Geral dos Partidos Políticos. É a lei número 9.096. É a que a gente vai ver a partir de agora, não é? Nós iremos estudar os partidos políticos na lei 9.096. Inicialmente compreendendo aí as suas disposições preliminares, a questão da natureza jurídica do partido político no Brasil, vedação à utilização de organização paramilitar e uniformes, o caráter nacional, a criação e o registro dos partidos políticos, como é que se dá, não é? Falaremos aí dos documentos que são necessários para que o partido seja criado, a questão do apoiamento mínimo, não é? O registro do estatuto no TSE, os direitos dos partidos após o registro, a questão da fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos também. Trabalharemos a partir de agora, não é? O cancelamento do registro do partido político, o programa e o estatuto dos partidos. Então, todos esses temas vinculados à Lei 9.096 de 1995, conhecida, repito, como Lei Geral dos Partidos Políticos. E por que lei geral? E não lei orgânica? Muita gente, de forma equivocada, inclusive alguns autores, alguns livros, trazem esse equívoco, batizam a Lei 9.096 como lei orgânica dos partidos políticos. Está errado. Não é lei orgânica. É uma lei geral. Qual é a diferença entre lei orgânica e lei geral? A lei orgânica é uma lei que organiza uma pessoa jurídica de direito público. Repetindo, a lei orgânica é aquela que organiza uma pessoa jurídica de direito público. Enquanto que a lei geral estabelece parâmetros gerais, mínimos, de funcionamento de uma pessoa jurídica de direito privado. E aí surge o nosso primeiro questionamento decorrente dessas disposições preliminares da Lei 9.096. Qual é a natureza jurídica dos partidos políticos brasileiros? O artigo 44, inciso 5º, do Código Civil Brasileiro de 2002 é muito claro. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado.
pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos. Regra essa que está prevista também no artigo 1º da Lei 9.096, que traz que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E quando a gente remete à Constituição Federal de 88, no seu artigo 17, está previsto o quê? Que os partidos políticos deverão ter autonomia para se auto-organizar e funcionar. Então, essa autonomia já denota a natureza jurídica do partido político. Pessoa jurídica de direito privado, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado sui generis. Sui generis por quê? Porque o partido político no Brasil exerce relevante função pública. E em decorrência dessa relevante função pública, o partido político no Brasil, ele, por exemplo, recebe recursos públicos. Tem que prestar contas desses recursos. Muito embora, uma dica importante, essas contas não sejam prestadas ao Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas, o TCU, ou os Tribunais de Contas estaduais, que fiscalizam as contas dos partidos políticos. Quem fiscaliza as contas dos partidos políticos é a Justiça Eleitoral, podendo a Justiça Eleitoral até requisitar o apoio, a ajuda dos tribunais de contas, de técnicos dos tribunais de contas. Mas a competência para analisar as contas partidárias é da Justiça Eleitoral. E todo ano, o partido político deverá apresentar suas contas até o dia 30 de abril do ano seguinte, né, para serem apreciadas pela Justiça Eleitoral. O partido político também tem acesso gratuito ao rádio e à televisão. O partido político também tem restrições ao seu funcionamento decorrentes da lei. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado que tem autonomia, mas que tem também restrições. A autonomia não é soberania, mas não retira a existência dessas restrições a natureza jurídica de direito privado dos partidos políticos. Então, antigamente, na época do regime militar, por exemplo, nós tínhamos a Lei 5682 de 1971. Essa sim era chamada de LOP, de Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Por quê? Naquela época, os partidos políticos eram considerados pessoas jurídicas de direito público, assim como acontecia com os sindicatos. Hoje, a Constituição garante a autonomia partidária e prevê, portanto, a natureza jurídica privada dos partidos políticos, garantida em lei, na Lei 9.096, artigo 1º, e também no próprio Código Civil de 2002, artigo 44, inciso 5º. Bom, beber uma aguinha aqui enquanto a gente conversa, né? Porque senão a garganta fica seca. Mas como nós já falávamos no bloco anterior, o partido político existe para a paz, não existe para a guerra. E é por isso mesmo que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 17, veda a utilização pelo partido político de organização paramilitar. A Constituição, repito, veda que o partido político se organize de forma paramilitar, ou seja, constituindo uma milícia. O partido político não deve existir para isso. A disputa que o partido político deve promover é a disputa de ideias, é a disputa pelo voto, pela preferência do eleitor, de forma pacífica e não violenta.
E aí, complementando a regra constitucional, a Lei 9.096 veda ao partido político a adoção de uniformes. Então, o partido político não pode, de acordo com a lei, adotar um uniforme padronizado. Isso é interessante porque muita gente confunde. A partir do registro do partido político no Tribunal Superior Eleitoral, o partido tem direito a um número, um nome, uma sigla e também a símbolos. Todo mundo conhece a estrela do PT, o tucano do PSDB, né? São os símbolos famosos de partidos políticos brasileiros. Então, os partidos podem adotar símbolos, mas não podem adotar uniforme padronizado. Ok? Então, essa é uma restrição que existe aos partidos políticos que, mais uma vez, comprovam a natureza sui generis dessas instituições que, no entanto, são classificadas como pessoas jurídicas de direito privado. Então, temos lá, nas disposições preliminares da Lei 9.096, essa previsão de vedação à adoção de uniformes pelos partidos políticos brasileiros. Temos também o caráter nacional dos partidos. Já falamos um pouco sobre isso no bloco anterior, porque essa regra do caráter nacional, que está nas disposições preliminares da Lei 9.096, também é prevista no texto constitucional. Então, o caráter nacional, como nós já vimos no primeiro bloco da nossa aula, demonstra, primeiramente, que o partido político não pode ser subordinado a entidade estrangeira, seja pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, né, um partido político estrangeiro, nada disso. O partido pode ter até um alinhamento ideológico, não importa, faz parte da democracia, mas não pode ser subordinado à entidade estrangeira, não pode receber recursos de origem estrangeira, está dentro do caráter nacional dos partidos. Mas, além disso, como nós vimos também no primeiro bloco, o caráter nacional dos partidos políticos revela a necessidade de que o partido político brasileiro esteja presente em todo o país, ou pelo menos em parte dele. Então, no próprio processo de criação e registro dos partidos políticos, que a gente vai comentar daqui a pouco, temos a obrigação de observar fundadores, diretórios regionais do futuro partido político em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, garantindo-se assim o caráter nacional do partido político e evitando-se a formação de partidos regionais, que já foram permitidos no passado aqui no Brasil, na época da República Velha, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, por exemplo, como nós já falamos, e ainda são os partidos regionais muito comuns em alguns outros países, como o próprio Estados Unidos, onde nós temos 2 grandes partidos nacionais, os republicanos e os democratas, mas no âmbito local existe uma série de partidos políticos regionais. Ok? Mas dando prosseguimento, 3.2 da criação e do registro dos partidos políticos. As regras de criação e registro dos partidos políticos também são previstas na Lei 9.096 de 1995. E o primeiro passo a ser dado para a criação de um partido político é o registro civil deste partido, ainda como uma associação civil. Então, o que é que acontece, meus amigos? A Lei 9.096 prevê que o partido deverá ser registrado no cartório
de registro civil das pessoas jurídicas de Brasília. Por que Brasília? Porque Brasília é a capital federal. Então, o primeiro passo para a criação do partido político é o registro desse partido como uma associação civil no cartório do registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal. E quais são os documentos necessários para que esse registro seja formalizado junto ao cartório de pessoas jurídicas do DF? Primeiramente, requerimento dirigido ao cartório do registro civil das pessoas jurídicas do DF, subscrito por 101 fundadores. 101 fundadores com domicílio em 1/3 dos estados. Então, um partido para nascer, ele precisa de, no mínimo, 101 fundadores. Justamente para quê? Para se garantir que o partido não é resultante de um projeto pessoal ou familiar. Ele precisa ter uma repercussão maior. Então, no mínimo, 101 fundadores. E aí o grande detalhe, com domicílio em 1/3 dos estados brasileiros. Esse domicílio desses 101 fundadores em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros é mais uma demonstração da obrigação do caráter nacional dos partidos políticos. Temos ainda como documentos necessários ao registro civil do partido cópia autenticada da ata da reunião de fundação do partido. Cópia autenticada da ata da reunião de fundação do partido político. Então, antes de ser registrado, o partido já passou por uma reunião, por uma assembleia, não é? Para estabelecer sua fundação. A cópia dessa ata autenticada é um dos documentos necessários para a promoção do registro civil do partido político no cartório das pessoas jurídicas do Distrito Federal. Também, outro documento necessário é um conjunto de exemplares do Diário Oficial, que publicou no seu inteiro teor, o programa e estatuto do novo partido. Então, já no registro do partido, junto ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal, já deverá constar a relação, não é? Já deverá constar, melhor dizendo, o inteiro teor do programa e do estatuto do novo partido. Ok? Também, como documento necessário, a criação do partido, o registro do partido, no cartório jurídico de registro civil das pessoas jurídicas do DF, nós temos a relação de todos os fundadores do partido, daqueles 101 fundadores, com o nome completo, a naturalidade onde eles nasceram, portanto, né? Número do título eleitoral com zona eleitoral, seção, município, estado, profissão do fundador e o endereço da residência. Então, a relação de todos os fundadores do partido, com todos esses dados, repetindo, nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com zona, seção, município, estado, profissão e endereço de residência, é outro documento necessário para que o partido seja registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do DF. E, finalmente, o último documento é o nome e a função, a indicação do nome e da função dos dirigentes provisórios do partido, bem como do endereço da sede do novo partido, do futuro partido, no Distrito Federal. Nome e função dos dirigentes provisórios e endereço da sede no DF. Então, de posse desses documentos, os fundadores promovem o registro civil do partido político junto, do futuro partido político, junto ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas do DF. E aí partimos para uma segunda etapa. Que etapa é essa? É a etapa do apoiamento mínimo. O que é isso, o apoiamento mínimo?
O apoiamento mínimo significa um procedimento em que o futuro partido político deverá colher assinaturas de pessoas do povo que concordam com a sua criação. Observem só, essas assinaturas não significam filiações partidárias, significam manifestações de apoio popular à criação daquele novo partido. E quantas assinaturas são necessárias? Isso é muito importante, está aí no gráfico que vocês podem ver no vídeo. Deveremos ter assinaturas equivalentes a pelo menos 0,5%, 0,5% dos votos válidos dados nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, 0,5% dos votos válidos dados nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos essas assinaturas, né, em pelo menos um terço dos estados. Um terço dos estados. Com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. O que é que significa isso, então? Não basta uma assinatura ou duas. É necessário um número equivalente a pelo menos 0,5% dos votos válidos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. O que é que isso significa? O Brasil tem 144 milhões de eleitores. Vamos imaginar que na última eleição, desses 144 milhões, 44 milhões ou não foram votar, ou votaram branco, ou votaram em nulo na eleição para deputado federal. Então nós tivemos 100 milhões de votos válidos. O que é que a gente precisa de número de assinaturas? 0,5% de 100 milhões. Cerca de 500 mil assinaturas. E essas assinaturas deverão ser distribuídas em um terço ou mais dos estados. Um terço ou mais dos estados, né? Deveremos ter aí, para garantir mais uma vez o caráter nacional, e cada um desses estados, para ser considerado, deverá ter um quantitativo mínimo de assinaturas, equivalente a quanto? 0,1% do eleitorado que votou nesses estados na última eleição, né? Então não basta uma assinatura ou duas, tem que ser 0,1% do total de eleitores que votaram nas últimas eleições naquele estado. Se o futuro partido conseguir essas assinaturas, esse apoiamento mínimo, ele terá o reconhecimento do caráter nacional do partido político. Ele terá conquistado o caráter nacional e estará habilitado a quê? A registrar o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. É a partir do registro do partido político, do seu estatuto no TSE, que o partido passará de fato a ter a sua existência eleitoral. Ele não existirá apenas como uma pessoa jurídica de direito privado, como uma associação civil, mas existirá sim como um partido político efetivo. Mas somente no próximo bloco nós estudaremos esse quadro. Quais são os documentos necessários para o registro do partido político junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quando ele então passa a ter efetivamente existência como um partido político apto a disputar as eleições e a ter todos os benefícios e obrigações de um partido político, conforme o artigo 17 da Constituição Federal de 1988. Então, até daqui a pouco, voltamos no terceiro bloco, dando continuidade a esse estudo da criação e registro dos partidos políticos no Brasil. Até lá.